Tiago Gisele, como tem sido esse ano? Graças a Deus esse ano tem sido um ano de muita vitória, né? A gente iniciou o ano, é igual a Bispa fala, a gente iniciou o ano bem. A gente iniciou plantando, sempre ali na presença de Deus, orando, jejuando, fazendo meus projetos de conquista. E a gente tem vivido muitas realizações. A gente tem a nossa empresa em um constante crescimento, né? E graças a Deus assim a gente tem conquistado muito além do que aquilo que a gente tinha realmente planejado. E a gente tem vivido cada dia a resposta de Deus. Nós temos visto a diferença na nossa vida, porque a gente vê que o mundo ele está um caos, né? Só que graças a Deus existe a diferença entre aquele que serve e o que não serve. E nós sabemos o que nós plantamos e nós estamos colhendo. Graças a Deus a nossa empresa tem crescido, nós temos adquirido bens, imóveis, nós estamos com planos futuros de trocar de carro e de adquirir mais residências também. E tem sido sempre na direção de Deus, e Deus ele tem abençoado. É importante algo que vocês me disseram em off, que vocês estão sempre no mesmo propósito, em concordância, orando, apresentando a Deus, são dizimistas, são ofertantes, vocês são colunas do Ministério Mudança de Vida, ou seja, isso tem feito a diferença. Total diferença. Uma coisa quando a Bispa ela falou no altar sobre coluna, sobre ser coluna, ela tinha falado também sobre Eliakim, foi algo que entrou dentro de mim, da minha esposa também, que a gente falou, não, nós vamos ser uma coluna, nós somos Eliakim, aquele que Deus levanta e sustenta, e nós temos visto o resultado. Tanto é que assim, nós fizemos isso, nós nos colocamos à disposição de ser colunas por amor. Amor a Deus, reconhecimento por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, só que a partir daquele momento que a gente tomou essa decisão, a gente tem visto a nossa vida, ela num constante crescimento, ela já vinha crescendo, só que foi algo como se estivesse realmente decolando. E Destacou, graças a Deus. Porque quando a gente começou, foi bem, assim, a gente começou com o que a gente tinha, e o que a gente tinha era a fé, o que a gente aprendeu aqui na igreja, no Ministério Mudança de Vida, e graças a Deus essas empresas, elas foram vendo o nosso crescimento no mercado, e também oferecendo os serviços dela. Então, assim, foram portas que Deus foi abrindo, foram coisas que Deus foi direcionando. Eu lembro no ano passado, quando a Bispa falou que na primavera chegaria a nossa bênção, a gente nunca tinha conseguido importar, fazer uma importação nós mesmos. Eu falava, poxa, é bom a gente importar, porque isso deve aumentar o faturamento, é um progresso para a nossa empresa, mas humanamente falando era impossível, porque a gente não tinha condições daquilo. E graças a Deus a gente conseguiu. Não me pergunte como, porque assim, é uma coisa que a conta não fecha. Os nossos sonhos, os nossos projetos nunca coube nas nossas condições, mas Deus ele sempre fez, e graças a Deus hoje a gente importa de outro país, a gente tem as nossas mercadorias, e também essas empresas aqui do Brasil, que são empresas de renome na parte da eletromecânica, que é motores industriais, nós compramos diretamente deles também. Foram empresas que assim, na época da pandemia, todo mundo estava deixando de comprar. Quando a pandemia estourou, a gente foi nessa época que Deus abriu a porta. Enquanto o mundo estava se trancando, retendo, foi a época que nós estávamos em constante crescimento. E foi aí que essas empresas viram a diferença na nossa empresa, no nosso crescimento. E assim a gente conseguiu comprar as mercadorias deles. É importante frisar algo, que vocês, no momento que vocês iniciaram a empresa de vocês, ninguém quis apoiar, ninguém quis ajudar. E no momento que vocês decidiram estabelecer Deus, colocar Deus como prioridade, dizimar, ofertar, colocar Deus como foco de tudo, a empresa começou a crescer e até pessoas quiseram investir na empresa de vocês, não é isso? Sim, a gente não tinha nada, né? A gente começou, não tinha nenhum carro, só com o celular mesmo e a fé. E Deus foi abrindo as portas, né? Até mesmo esses fornecedores que hoje a gente tem, humanamente falando, era impossível a gente entrar em tais empresas, né, como comprador, porque tinha que ter um volume, tinha que ter um histórico, tinha que ter credibilidade, né, o que a gente não tinha, né, e Deus foi levando a gente à frente, né, Deus foi promovendo a gente. Uma vez veio uma palavra no altar, no encerramento do jejum, e a bispa falou, né, ela frisou bem, Deus é quem vai promover vocês, é Deus quem vai levar, não é o homem. E a gente vivia, assim, às vezes pensando, né? Quem vai falar da gente, né? Da nossa empresa, para fulano de tal? Quem vai falar, né? E veio essa palavra. E daí a gente
sabe, firmou no nosso coração e a gente entendeu. Não é Deus que vai nos promover, é Deus que vai nos levar, que vai soprar o nosso nome, o nome da nossa empresa nessas empresas. E é o que tem acontecido. Hoje a gente tem conceito com essas empresas. Hoje eles veem a necessidade de ter a gente como cliente, como parceiro, né? Adquirindo os produtos deles, fornecendo. Né? Deus tem mudado a nossa história de uma maneira incrível. Assim, eu falo que é o sobrenatural. Assim, vai muito além daquilo que a gente pensa ou pode imaginar. Muito além. Isso começou com a gente plantando. Né? A palavra de Deus fala, é dando que se recebe. Não há como você receber algo se você não der, não ofertar, não dizimar, não ser uma coluna ali no reino, né? Ele promove a gente para isso, para a gente ser uma coluna que sustente, né, os setores da igreja, os setores do reino dele, né? E é isso que a gente tem visto, né? Deus fazendo, dando crescimento, né, constante. É importante que vocês me falaram de uma experiência que no início de vocês levavam os motores, Sim. que não são leves. Eu vi o tamanho dos motores. Levava uma parte, ela levava outra parte, atravessava um longo trajeto. Como que era? Só para as pessoas verem, porque talvez hoje olha toda essa situação e não sabe que teve aquele pequeno começo, aquele processo. Como foi isso? Era muito engraçado, né? Até que às vezes algumas pessoas davam risada, porque assim, a gente passava de uma rua para outra carregando os motores. E eu saía de casa, que a gente trabalhava de casa, no comecinho de tudo mesmo. Eu saía de casa, eu já levava uma mochila para poder colocar nas costas algumas peças também, e ela levava outra nas mãos. Então eu chegava no pessoal, eu comprava a peça para poder revender, e eu carregava uma em cada mão e outra na mochila, e ela carregava as caixinhas menores também. E a gente carregava no metrô, no ônibus, entendeu? Às vezes a gente passava em algumas lojas e o pessoal pensava que a gente queria passar porque estava com saudade e tal, mas eu passava para poder descansar, porque era pesado. Então assim, passava para poder descansar, tomar uma água e ia na fé. Eu falava, não, Deus vai dar um carro pra gente, a gente vai conseguir, a gente vai conquistar. E hoje, graças a Deus, isso é o que a gente menos se preocupa. Mas foi assim o nosso começo. Um ano marcante, a promessa se cumpriu. 2021, as bênçãos de José alcançaram vocês, não é isso? Sim, com certeza. Lá lembrar da história, assim, quando a gente começou no Ministério Mudança de Vida, né, que era ainda na Celso Garcia, a gente não tinha nem o dinheiro da passagem para vir na igreja, né? A gente descia no metrô e fazia o trajeto a pé até a igreja, né? Não tinha o dinheiro do ônibus para para fazer a integração, né? E a gente não tinha nada, a gente comia steak, né? A gente não tinha, a gente passava por, assim, privações, né? Muitas privações. Às vezes o nosso almoço era só um arroz, né? Uma vez a gente comprou a semana inteira só aqueles steak de frango, porque era a única coisa que o dinheiro conseguia comprar. E a gente foi se levantando, absorvendo a palavra que saía do altar, no ministério, sabe? Sendo fiel a Deus, né? Fiel, porque a gente tinha também muita desestrutura, né? A gente era muito desunido ainda, não tinha uma estrutura familiar. E quando Deus foi falando ali a respeito da importância da união, né? Que Ele não opera em casa dividida, a casa que se divide não subsiste, a gente começou a trabalhar nisso, na união, porque a gente viu que a gente era muito desunido. E a gente começou a trabalhar nisso. Não, Senhor, vamos se unir, vamos unir para que nossa casa cresça, né? E Deus foi dando a direção. Deus, cada palavra que vinha, a gente ia absorvendo e ia pondo em prática, absorvendo e pondo em prática. E não tem como não haver mudança, né? Deus, ele faz. É importante algo que a senhora disse, que vocês não teve um segredo sobrenatural. A senhora usou uma expressão muito importante agora, colocar em prática a palavra. Vocês vieram de lares disfuncionais, totalmente, não tinha estrutura. Você me contou algo em off agora, que quando você completou 18 anos de idade, por não ter uma estrutura, por não ter uma base, acabou agindo errado, por não ter uma estrutura, por não ter uma orientação. Tudo que vocês chegaram, aonde vocês estão hoje, foi por intermédio das direções, das orientações que vocês estão recebendo do altar, não é isso? Isso mesmo, totalmente. E a gente aprendeu muito e tem aprendido, né? Antigamente eu acordava, eu achava que para eu poder produzir, conseguir crescer na vida, eu tinha que acordar já naquele desespero, eu vou trabalhar, eu vou fazer, vai acontecer. E quando eu vi a Bissa falando
que o nosso primeiro momento do dia tem que separar para Deus, a gente tem que orar. Eu comecei a mudar, eu falei, não, vamos mudar. Eu tenho que saber qual que é o meu papel de homem dentro de um lar, o que Deus espera que eu faça, quais são as atitudes que eu tenho que ter. Então eu acordava, eu falava, já que ela no começo era aquela agonia, eu falei, não, eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar, mas eu falei, não, calma, vamos orar. Aí eu vou, oro, li a Bíblia, parava, tinha aquele meu momento com Deus. E por incrível que pareça, naquele momento, com aquela mente que eu tinha, eu achava que eu estava perdendo tempo, mas era aquilo ali que estava me trazendo tudo aquilo que eu precisava. E o meu dia era sempre abençoado. Às vezes eu esperava, no começo, sei lá, 2 vendas, vinham 4, 5, 6, vinha sempre o dobro ou o triplo do que a gente estava esperando. Então eu aprendi que tudo começa em Deus para poder ir bem. E a gente aprendeu a plantar, a confiar, a fazer realmente aquilo que sai do altar. Porque muitas das vezes a gente olha assim e fala, poxa, será que precisa disso tudo mesmo? E eu me perguntava, será que precisa disso tudo, que é isso tudo mesmo que eu tenho que fazer? E realmente é. Enquanto eu não fiz, enquanto eu não entreguei para Deus aquilo que Ele pedia, aquilo que realmente é preciso, eu não crescia. Mas depois que eu entreguei, que eu fui começando a falar, não, Senhor, eu estou aqui, eu quero mudar, a palavra vinha, eu absorvia, eu fazia. E realmente faço tudo aquilo que está ali, a gente realmente vê o resultado. E é uma coisa que, assim, não tem explicação. A única explicação é Deus, é a fé. E é isso. Não é clichê, então, quando a bispa insiste em dizer que nós temos que acordar pela manhã e declarar, Deus me ama, vai ser um dia extraordinário, esse é o melhor dia da minha vida, profetizar, orar, não é clichê. Isso não é algo banal, é algo que realmente traz resultado. Traz. E é isso que a gente faz toda manhã, porque para a gente poder manter tudo isso que Deus tem nos dado, que Deus tem nos abençoado e acrescentado na nossa vida, a gente sempre tem que ter essas mesmas atitudes. E é isso que traz o resultado, é isso que traz a segurança para o nosso dia a dia, é isso que traz a segurança para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e que traz o crescimento também. Prósperos. Graças a Deus. A senhora me disse em uma outra oportunidade que constantemente vocês perguntam uns para os outros, um para o outro, o que a igreja está precisando, porque eu quero fazer, eu quero ajudar. Existe essa preocupação em vocês, não é isso? Sim, com certeza. A gente entendeu que todo esse crescimento que Deus tem dado para a gente, que vai dar muito mais, é para o reino. Em primeiro lugar, é com um propósito. E o propósito é ali, sempre o reino dele, amar a Deus e ajudar as pessoas. Essa frase nunca saiu do meu coração. Uma vez a bispa falou, você deve amar a Deus e ajudar as pessoas. Esse é o propósito de um cristão. Eu falei, realmente, a gente tem que amar a Deus e ajudar as pessoas. Né? E absorver a palavra, absorver tudo aquilo que está saindo do altar, porque é verdade para a nossa vida. Né? A palavra de Deus é a direção. Né, a direção para tudo, para tudo. A gente antes, eu pensava assim, não, peraí, eu meio que cristianizava tudo, né, assim, mas eu percebi que a palavra de Deus, ela se enquadra em tudo na nossa vida, na vida profissional, no casamento. Eu tinha muitos problemas assim internos. Comigo mesmo, eu não sabia o que era ter um casamento, sabe? Eu não sabia o que era um convívio entre um homem e uma mulher. O meu pai, ele saiu de casa muito cedo. Então, eu não sabia o que era conviver, ter aquela convivência, sabe? Da minha mãe com meu pai, eu não vi isso. Então, eu tive que aprender em Deus, aprender na palavra o que era ser uma boa esposa, o que era amar o meu marido, sabe? Ser uma esposa submissa. Porque eu não sabia o que era isso, né? E eu fui aprendendo com Deus, eu fui aprendendo com a palavra, né? Absorvendo tudo aquilo que sai do altar. É a chave. A chave é essa. Um ano tem sido melhor do que o outro. Com certeza. E vai continuar sendo, né? Sempre na direção de Deus. Porque o temor de Deus é o princípio de tudo, né? Então, sempre a gente ali, estando ali na fé, né? Sempre observando a palavra e procurando fazer a vontade de Deus é o segredo para tudo, né? A suma de tudo é isso, né? A senhora, como mulher sábia, mulher ajudadora, companheira, vivendo os resultados, desfrutando dos resultados dessa união, dessa fé, desse propósito, o que a senhora tem a dizer como mulher, para essa mulher que está nos assistindo agora, que talvez o que ela tem dado, a resposta que ela tem dado para tudo aquilo que ela tem vivido são desculpas, são justificativas, eu não tive direções, eu não tive oportunidade, eu não recebi um ensinamento, qual que é a orientação que a senhora deixa para essa mulher? Então, eu digo para cada uma, né, que se coloque na direção de Deus. Sabe, esqueça o orgulho. A gente às vezes é muito cheio de orgulho. A mulher, principalmente, né, ela é cheia de emoções, sentimentos, e isso atrapalha muito.
Se coloca na direção de Deus, procura saber o que Deus quer de você, não o que as pessoas querem, procura saber o que Deus quer. Em primeiro lugar, você sabendo o que Deus quer, você vai saber o que você vai fazer para o seu marido, o que você vai fazer no seu lar, o papel que você vai desempenhar na sociedade e também no seu trabalho. Então, procurando saber o que Deus quer, você vai achar a chave de tudo, né? Se é uma mulher sábia, uma mulher que respeita, né? Respeita o marido, né? Tem muitas mulheres que desrespeitam seus maridos, né? O respeito, a submissão. Hoje são valores que estão sendo distorcidos, estão sendo abandonados. As mulheres não querem mais ser aquelas mulheres do lar, sabe? Que cuidam do seu lar, que cuidam do seu esposo, que fazem suas tarefas. São, assim, é muito desrespeito, é muita obstinação. E tem que ter um quebrantamento, tem que haver um quebrantamento. O começo de tudo é se quebrantar em Deus, saber o que Ele quer de você e você vai, consequentemente, saber o que Ele requer de você com sua família, com todos os setores da sociedade. Você que não teve essa estrutura paterna, não teve essa direção, hoje você é um líder da sua casa, você é o sacerdote do seu lar, você é um empresário bem-sucedido, realizado. O que você tem a dizer hoje, como um homem que entendeu, como você disse para mim um dia, pastor, eu entendi o papel que é ser coluna, eu entendi o papel de ser homem, eu entendi o papel de ser um líder, eu entendi o papel de ser um sacerdote. O que você tem a dizer para essa pessoa que está assistindo agora? Primeiramente, tudo vem de Deus e sempre é graças a Deus, mas a gente sempre está disposto a reconhecer que nós não somos o dono da verdade, que nós não sabemos de tudo, que nós realmente devemos sim aprender. E é o que eu falo para minha esposa, o princípio de tudo é a união dentro da nossa casa, é o temor a Deus, sabe? Então eu aprendi no evangelho aqui na igreja, eu aprendi que eu tenho que ser o sacerdote da minha casa, eu tenho que cuidar do meu lar. Então eu aprendi a respeitar a minha esposa, eu aprendi a amar ela, a cuidar. Antigamente, tudo que eu ia fazer, eu percebia que eu era uma pessoa muito egoísta. Hoje não, antes de eu fazer qualquer coisa, pensando em mim, eu penso em nós, eu penso na minha casa. É assim também na minha empresa, eu penso nos nossos colaboradores e eles veem aquela diferença. Então, assim, não adianta a gente achar que é com a nossa força que a gente vai conseguir, porque não importa o estudo, não importa, o que importa é Deus. Porque no momento que todo mundo estava fragilizado por conta de pandemia, disso, daquilo, que o mundo vive sempre um caos, a gente sempre tem crescido, sempre tem prosperado. E a diferença disso tudo é Deus. Então é o que eu sempre falo, sempre busque direção em Cristo, porque é o único que pode fazer com que algo aconteça na sua vida, é Ele. Feliz. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém.